Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Eu trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus. Fique sintonizado aí na telinha da televisão, no seu sofá, que eu creio que Deus hoje vai falar fortemente através dessa programação. A gente sempre começa o programa com o momento da oração para dar início ao programa. Vamos dar início ao programa agradecendo aqui os anunciantes, patrocinadores, amigos e parceiros que anunciam conosco aqui. Que Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos dar início ao programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, perante a Tua presença, Senhor, coloca esse estúdio, coloca aqui essa programação, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, me dê visão espiritual para poder ministrar dentro da Tua palavra, Senhor. Abre os meus olhos espirituais, abra a minha visão espiritual para que eu possa ter discernimento dentro da Sua palavra, Senhor. Assim eu coloco tudo diante do Teu altar, eu consagro esse estúdio, eu consagro essa programação, que é onde chegar essa palavra, Senhor, que vidas possam ser libertas, que vidas possam ser transformadas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa
Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, aleluia! Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem, então levante as suas mãos e adore, porque Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem, Ele vem, Ele vem. A igreja será arrebatada. Nós iremos para lá. Então levante as suas mãos e diga, e diga, e diga. Mas a igreja será. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, adormecerá. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Ele vem, Yeshua. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra que se encontra exatamente dentro do livro de Êxodo de novo, Eu creio que Deus, através desta palavra, Ele vai falar comigo, com você. Livro de Êxodo, capítulo 17. A jornada pelo deserto de Sim e a falta d'água. Aqui nós vamos falar um pouco sobre como que foi a trajetória do povo no deserto com Moisés, tudo que o povo passou, tudo que o povo enfrentou para chegar na terra prometida. E aqui, através dessa palavra, o que Deus vai edificar a tua casa, o que Deus vai edificar a tua vida através desta programação. Aqui diz a palavra de Deus no livro de Êxodo, você que tem acesso à Bíblia aí, você que pode ter acesso à palavra de Deus, Êxodo capítulo 17, versículo 1. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel, partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acabaram em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendes comigo? Por que tendes ao Senhor? Tendo ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste sair do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e a nossos gados? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo, Senhor? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, o que feriste o rio, e vai. E eis que, versículo 6, e eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberás. E Moisés assim o fez, e diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, por tentarem ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O povo duvidou que Deus estava com eles. E quantas vezes nós duvidamos que Deus está conosco? Quantas vezes nós duvidamos que Deus está abrindo o caminho, Deus está abrindo a porta, Deus está mandando o suprimento, Deus está mandando a provisão? Olha que palavra linda aqui. Às vezes Deus está suprindo a tua necessidade
e você está murmurando, está reclamando. Deus está te dando saúde, você está murmurando. Deus está te dando portas abertas, você está murmurando. Deus está te dando filhos, você está murmurando. Deus te deu uma casa, você está murmurando. Deus te dá as coisas, você murmura. Aqui, através desta palavra, Deus ele fala através desta palavra que naquele tempo, no tempo de Moisés, que o povo estava no deserto, Deus fazia um milagre e o povo murmurava, o povo reclamava. Deus mandava maná, o povo reclamava. Deus mandava água, o povo reclamava. Deus mandava o sol para cobrir, no tempo. Deus mandava a nuvem para cobrir, para não queimar o povo com sol, o povo reclamava. Deus sustentava, Deus calçava, Deus vestia, Deus abriu o caminho e o povo reclamava. Então, o que Deus fala através dessa palavra para mim e para você? Em vez de nós murmurarmos, vamos agradecer ao Senhor. Olha que palavra linda aqui no versículo 17. A jornada pelo deserto de Sim e a falta d'água. Ali faltou água. Moisés caminhando o povo no deserto, faltou água. O povo devia orar e buscar a presença de Deus e buscar direcionamento e conversar com Moisés. O povo murmurou, começou a reclamar com Moisés e falar com Moisés. Olha o que o povo disse para Moisés. Olha que interessante aqui através dessa palavra. Então contendeu o povo com Moisés e disse-lhe: dai-nos água para beber. E Moisés disse: por que contendes comigo? Porque tendes ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: olha o que o povo disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e a nossos gados? Então Deus fez tanto milagre, tirou o povo da escravidão, tirou o povo de Faraó, sustentou o povo no deserto. Mesmo assim o povo reclamou só porque faltou água. Mas até nisso Deus mostrou que Ele é Deus soberano. Deus é Deus que faz o milagre na hora certa. Olha que palavra linda aqui no versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e a nossos pais, e a nossos filhos e nossos gados? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Moisés falando com o Senhor: daqui a pouco me apedrejarão. Moisés falando com o Senhor. Então disse, olha que palavra linda que o Senhor disse para Moisés. No versículo 5, então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, que Moisés andava com cajado. Moisés tinha um cajado, que o cajado simbolicamente, naquele tempo, ao qual Moisés tinha, poder e autoridade. Através do cajado que Moisés tinha, ele tinha poder e autoridade, através do cajado que Deus deu para ele. O cajado era um sinal que Deus deu para Moisés, que Deus era com ele, e Deus fazia sinais com aquele cajado na mão de Moisés. E olha o que ele diz aqui no versículo 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns anciões de Israel, toma na tua mão a tua vara, o que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali, olha o que Deus diz para Moisés: e eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Olha que palavra linda que Deus liberou para Moisés, para passar para o povo, para o povo ver, para o povo entender o propósito e o milagre de Deus. Olha que lindo. Eis que eu estarei adiante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões e de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo, olha que o povo, aqui dentro dessa palavra, o povo dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Porque o povo ali naquele momento, quando faltou água, quando faltou suprimento, o povo duvidou. E quantas vezes nós duvidamos de Deus, da sua provisão? Às vezes passamos por dificuldade, passamos por momento difícil,
passamos por tribulações, passamos até por necessidade, passamos por aflições e duvidamos do Senhor. Falamos assim: Senhor, o Senhor está conosco? Será que Deus está conosco? Será que Deus está na frente conosco? Muitas vezes duvidamos do que Deus pode fazer, duvidamos da soberania do Eterno, muitas vezes duvidamos do que Deus pode fazer no meio do teu povo. Então, você sabe o que Deus aqui, através dessa palavra, fala para mim e para você, meu irmão, minha irmã, você que está sintonizado com essa programação, você que está aí na tua casa, no teu aposento, sabe o que Deus fala para mim e para você? Duvidamos, às vezes nós não recebemos da parte de Deus, porque muitas vezes duvidamos do seu poder e da sua glória. Aqui, Deus já tinha feito milagres, Deus já tinha tirado o povo do deserto, Deus já tinha passado o povo no Mar Vermelho, Deus já tinha mandado maná, Deus já tinha feito milagres. Quando faltou água, o povo duvidou que Deus estava no meio deles. Por isso que ele diz aqui, contenderam com o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O povo duvidou, e Moisés junto ali, duvidaram, não Moisés, mas o povo duvidou, achando que Moisés estava mentindo, que Deus já não era mais com Moisés, ou que Deus já não era mais com o povo. Então Deus ali, através de Moisés, mais uma vez, Deus fez brotar água da rocha, através de Moisés, quando ele bateu com o cajado na rocha. E ali Deus liberou água em fartura para saciar a sede de todo o povo. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus, através desta palavra aqui, fala para mim e para você? Não duvida daquilo que Deus pode fazer. Às vezes você está passando uma dificuldade, às vezes você está num deserto, às vezes você está passando por um vale, às vezes você está passando por escassez, às vezes você está passando por momentos difíceis, mas Deus é Deus que faz o milagre na hora certa. Quando o homem diz acabou, quando o homem diz não tem mais jeito, Deus entra com a sua provisão, Deus entra com o seu milagre. Aqui, quando o povo começou a murmurar diante de Moisés, quando o povo começou a querer voltar para o Egito, ainda reclamou com Moisés: Moisés, você tirou a gente do Egito, tirou a gente de lá para trazer a gente para cá, para o deserto, para passar fome, para passar sede. E ali o povo murmurou. E mais uma vez Deus pega e diz: eu vou fazer milagre para esse povo. Eu vou mostrar que esse povo que eu sou Deus soberano. Eu sou o Deus que cumpro com a minha palavra. Eu sou o Deus que cumpro com as minhas leis. Eu sou o Deus que faço suprir as necessidades. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus aqui, através dessa palavra, fala para mim e para você? Não duvida da provisão do Senhor, não duvida daquilo que Deus pode fazer. Às vezes olhamos as circunstâncias, olhamos os obstáculos, olhamos as barreiras. Ali o povo estava olhando, naquele momento olhando, mas agora vamos morrer de sede, não tem água para a gente beber. E Deus ali pega e usa Moisés e diz: Moisés, vai. Olha o que ele diz aqui no versículo, olha que palavra linda. Ele diz aqui no versículo 6: eis que eu estarei diante de ti, Moisés, sobre a rocha, em Horebe, e tu firarás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. Olha que palavra linda que Deus liberou para Moisés. E eis que eu estarei diante de ti, Moisés, sobre a rocha, e em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus, através desta palavra, essa palavra maravilhosa, a qual Deus ministra no nosso coração nessa tarde, nesse dia, nesta noite, não duvida daquilo que Deus pode fazer. Às vezes você pode estar passando por um momento difícil, você está passando às vezes por uma enfermidade, por uma doença, por uma depressão, por uma enfermidade, com um filho nas drogas, falta de trabalho, falta de emprego. Às vezes você está olhando coisas que você está olhando de redor e está falando: acabou, não tem mais jeito, Deus não está comigo, Deus não anda comigo. Deus manda falar para você: Deus é Deus zeloso, Deus é Deus que cuida, Deus é Deus que protege, Deus é Deus da provisão, Ele sempre supre as necessidades. Deus é Deus que Ele honra os seus. É só a gente ficar na posição, é só a gente ficar dentro do propósito. O que faz a gente não receber a bênção de Deus é a gente sair do propósito, é a gente sair do processo. Quando a gente sai do processo e sai do propósito que Deus ordenou, nós saímos da bênção. A gente, quando está debaixo do propósito,
a gente está na bênção do Senhor, porque quando Deus ele direciona a gente para um propósito e para um processo, Ele nos direciona para o milagre e para a bênção. Então, que através desta palavra você possa interpretar ela de uma forma que você possa ser restaurado, que você possa ser impactado. Não duvida daquilo que Deus pode fazer. Às vezes você está olhando o cenário e está falando: Senhor, eu não confio mais, eu não acredito mais em Deus, Deus não move mais na minha vida, Deus não faz milagre mais na minha vida. Deus é Deus que faz milagre. Deus é o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje. Ele é o mesmo Deus que fez brotar água na rocha, Ele pode fazer hoje, porque Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas. Então, através desta palavra aqui, meu irmão, o povo no deserto, muitas vezes o povo era para ter entrado na terra prometida, com 40 dias, demorou anos e anos. Com 40 anos, demorou 400 anos para entrar na terra prometida. O povo demorou a entrar na terra prometida, não porque Deus quis, por causa da desobediência do povo. Às vezes nós não recebemos a bênção de Deus por causa da nossa desobediência. Quando nós não obedecemos a Deus, Deus não tem como cumprir com nós, porque nós estamos desobedecendo. Deus ele só honra aqueles que obedecem, aqueles que seguem as leis, os estatutos. Aqui o povo estava desobedecendo, o povo estava murmurando. Deus estava mandando maná, o povo reclamava. Deus estava calçando, o povo reclamava. O povo, depois de tudo que Deus fez, o povo ainda teve coragem de murmurar diante dele, reclamando que Deus não estava no meio do seu povo. Então, que nós possamos refletir. Deus é Deus que cuida, Deus é Deus que zela, Deus é Deus que protege a tua casa, Deus protege os teus filhos, Deus protege a tua parentela, Deus protege o teu levantar, o teu deitar, Deus protege a tua vida. E muitas vezes reclamamos. Você às vezes está comendo, está reclamando, está bebendo, está reclamando, está trabalhando, está reclamando, está passeando, está reclamando, está murmurando. E Deus manda falar para você: não murmura, seja grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na tua e na minha vida. Às vezes nós murmuramos, blasfemamos diante de Deus, porque às vezes queremos do nosso jeito, e Deus tem o jeito dele certo, Deus tem a forma dele certa de trabalhar diante do seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa refletir sobre esta palavra. Essa palavra se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17. A jornada pelo deserto de Sim, a falta d'água. Aqui Deus mostrou para o povo: ó, eu sou contigo, meu povo. Eu estou com você nesse deserto. Deus não deixou faltar nada. Deus cumpriu toda a profecia, Deus cumpriu todos os mandamentos, até chegar na terra prometida. E mesmo assim, o povo queria voltar para o cativeiro, o povo queria voltar para servir a Faraó, voltar a ser escravo, Tem pessoas que preferem ser escravo do que ser liberto. Tem pessoas que preferem viver na escravidão do que viver livre. Deus nos chamou para ser livre, Deus nos chamou para sermos libertos, Deus nos chamou para viver uma vida abençoada, mas tem pessoas que gostam de viver na escravidão, gostam de viver dominado e crucificado. Por quê? Porque prefere desobedecer a lei de Deus. Então, através dessa palavra aqui, Deus fala para mim e para você, que nós possamos observar o que está aqui. O povo aqui murmurou diante de Deus, murmurou diante de Moisés, e falou assim no versículo 20, no versículo 8, olha que coisa, no versículo 7, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O povo duvidou se Deus estava no meio dele. E aqui Deus provou: eu não só estou no meio de vocês, como eu vou fazer a água brotar da rocha, eu vou mandar água em abundância e vou suprir a sua necessidade no meio do deserto. Deus é um Deus que transforma o deserto em manancial de água. Deus, ele transforma maldição em bênção. Deus, ele abre rios aonde não há rios. Deus, ele abre caminhos aonde não há caminhos. Deus, ele abre portas aonde não há portas.
Deus é Deus do impossível. Deus, ele faz o milagre aonde o homem dá a sentença, aonde o homem diz que acabou, Deus, ele entra e acontece o milagre. Aonde o homem decreta a morte, Deus decreta a vida. Aonde o homem decreta a maldição, Deus decreta a vitória. Aonde o homem decreta a derrota, Deus decreta a vitória. Aonde o homem fala que acabou, não tem mais jeito, Deus fala assim: eu vou mudar o cenário, eu vou mudar o quadro e vou mostrar que eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Então, meu irmão, minha irmã, sabe que Deus fala para mim e para você aqui, através desta palavra: nunca duvide da provisão do Senhor. Às vezes o cenário é difícil, às vezes você está passando por uma luta, está passando por uma enfermidade, está passando por um desemprego, às vezes está faltando algo na tua casa, às vezes você está passando dificuldade, mas Deus, ele pode enviar provisão a qualquer momento. Basta você crer, basta você confiar, basta você buscar a presença dele e ele vai fazer um grande milagre na minha e na sua vida. Meu irmão, eu falo isso por testemunho próprio. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive pela fé. Então, que você possa viver pela fé, que você possa confiar no Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, e dias em que as coisas estão ficando cada dia mais difíceis, está ficando complicado, está difícil para trabalhar, está difícil para trazer o sustento para casa, está difícil para pagar as contas, está difícil de suprir as necessidades do dia a dia, mas quando nós confiamos no Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Então, meu irmão, que você possa, neste momento, meditar sobre esta palavra, que você possa refletir sobre esta palavra. Não duvide daquilo que Deus pode fazer. O homem, ele fala: acabou, não tem mais jeito, mas a última palavra vem do Senhor. A última palavra é do Senhor. Uma palavra do Senhor, ele muda todo o cenário. Uma palavra do Senhor, ele muda toda a história, porque Deus é Deus que faz o milagre. Aqui Deus fez um milagre no deserto e mostrou para o povo: ó, vocês murmuraram, vocês reclamaram, mas olha aqui a água, eu vou fazer brotar água da rocha e vou saciar a sede do meu povo. Então, meu irmão, minha irmã, o programa se findou, falta poucos minutos para o programa acabar, que você possa refletir sobre esta palavra, que você possa meditar sobre esta palavra. Nunca duvide da soberania, do poder do Deus Todo-Poderoso, que Ele pode fazer na minha e na tua vida. Que Deus possa falar aí no teu coração da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o término do programa, Vamos para o término do programa com o momento da oração. Agradecendo aqui os anunciantes, os patrocinadores, amigos e parceiros que anunciam conosco aqui, que Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Fala no coração desta mulher, fala no coração deste homem, desse idoso, que onde chegar essa palavra, Pai, que o Teu povo possa, Pai, buscar a Tua presença. Não venha duvidar do Teu poder, duvidar da Tua glória, duvidar da Sua provisão, Senhor, mas que Tu venha suprir, Pai, a necessidade do Teu povo, venha suprir a necessidade dos Teus escolhidos com poder e glória, Senhor. Assim eu coloco tudo, Pai, diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecendo aqui, aos patrocinadores, os anunciantes em nome de Jesus, uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.